A minha apresentação é muito genérica, é uma apresentação dedicada ao público em geral, sem termos técnicos e que precisamente pretende ser uma arma de divulgação, algo muito simples, em que no final consigamos traduzir uma mensagem clara daquilo que a mamografia, como técnica, pode trazer na luta contra o cancro da mama. Se bem viram e estiveram com atenção na apresentação excelente da doutora Filomena Horta Correia, há vários pilares na luta contra o cancro da mama. Para além do indivíduo que ela muito bem citou, existe a tecnologia. E a tecnologia, no caso do rastreio do cancro da mama, utiliza este teste. E o teste é a mamografia. O facto do cancro da mama permitir esta janela de oportunidade entre o início da doença e o aparecimento dos sintomas foi o nascer e o motivo por que se pensou e concretizaram os rastreios em todo o mundo. Ou seja, o rastreio, convocando uma população saudável, permite diagnosticar de uma forma precoce, sistematizada e integrada num sistema de informação um número completo de doentes de base populacional. Nesse sentido, no entanto, e apesar das múltiplas divulgações, campanhas, como viram, este esforço, vídeos, filmes, toda a comunicação social participar, ainda existem muitos mitos associados à mamografia. Eu tenho a facilidade de estar em várias vertentes, faço medicina privada, medicina convencionada, portanto, para todas as camadas da população, transversalmente, e ouço das minhas pacientes, com quem converso muito, muitas vezes conceitos muito errados que tento desmistificar. E foi esse o objetivo desta apresentação. Quais são os mitos ligados à mamografia? Tem radiação. Muitas vezes ouvimos a doente dizer: eu não faço, não participo no rastreio, não faço a mamografia há 6 ou 7 anos, porque tenho medo, a radiação provoca o cancro, portanto há uma grande preocupação devido aos acidentes nucleares, às várias catástrofes naturais que existiram na medicina nuclear, foram feitas muitas campanhas e, de facto, existe esse medo da radiação. Hoje em dia, como vão ver, completamente fora daquilo que cientificamente está comprovado e, portanto, temos que o desmistificar enquanto profissionais de saúde, enquanto familiares dentro da nossa população. Por outro lado, existem muitas doentes que não fazem o seu rastreio ou o seu diagnóstico pelo medo da dor e da compressão. Os dois estão associados. Por um lado, porque comprime, ou seja, vai fazer seguramente muito mal espalmar a mama, aquele sistema da prensa, como as pessoas dizem, de certeza que não pode fazer nada bem e, portanto, há que desmistificar. A compressão da mamografia é uma compressão doseada, uniforme, calculada, não tem qualquer tipo de perigo de causar em si uma lesão. Há pacientes que têm uma pele muito sensível, muito branquinha, que eventualmente poderão sentir algum rubor e ficar durante algum tempo, mas isso é cutâneo, não tem nada a ver com nenhuma lesão condicionada pela compressão. Provoca dor. Quem está no local, quem está no rastreio, quem faz mamografia, todos os dias se depara com esta ansiedade, com esta dificuldade de adesão das mulheres pela dor provocada pela compressão. Eu, enquanto utente e realizando e cumprindo aquilo que aconselho às minhas doentes, a minha mamografia, até porque sou uma paciente de risco, portanto, digo que, e posso dizer que a dor não pode ser de maneira nenhuma um motivo para alguém desistir de realizar uma mamografia e, portanto, salvar a sua vida. São 3 segundos de compressão que seguramente são muito facilmente suportáveis, se não, e eu costumo dizer às doentes, deixa de vacinar o seu filho porque ele chora. No entanto, não deixa de vacinar. A vacina provoca uma dor mínima e todo o bebê provavelmente chora. Nenhuma mãe deixa em consciência de vacinar o seu filho porque a vacina provoca dor. Portanto, não pode ser um motivo. Outra
corrente que de vez em quando vai aparecendo é que a mamografia, enfim, uma invenção da tecnologia e das grandes companhias que querem ganhar muito dinheiro e, portanto, isto, como em tudo, aparece mais nos Estados Unidos, temos os extremos, sempre os muito defensores e os grandes detratores, e, portanto, a mamografia, na verdade, não detecta o cancro, deixa passar muitos cancros, depois cada uma de nós aponta um exemplo, a minha tia, a minha prima, que fazia mamografias todos os anos e no final acabou por ter um cancro. Vamos esclarecer as coisas muito limpidamente. A mamografia não protege as pessoas de terem cancro. A mamografia detecta o cancro e detecta-o mais precocemente, sobretudo se aplicado num programa de rastreio. Portanto, a mamografia obviamente que detecta o cancro em boas práticas, em contexto de profissionais treinados, em contexto de uma unidade licenciada, em contexto de se cumprirem uma série de requisitos que devem estar em qualquer técnica cumpridos para o diagnóstico. Portanto, este não pode ser uma razão e um mito para afastar as pessoas da mamografia. Depois temos um outro conjunto de doentes que dizem: mas eu prefiro fazer a ecografia, então é um teste tão sensível, tão específico, em tempo real, porque é que eu não posso fazer só a ecografia e não quero fazer mamografia, e não quero, portanto, e persistem. Vamos ver, a ecografia não substitui a mamografia, sobretudo nas idades em que falamos do rastreio. É uma técnica complementar e, eu costumo dizer e informar, tem todo o direito, se quiser, de fazer uma ecografia, toda a paciente tem a responsabilidade pela sua saúde, mas eu tenho o dever, enquanto médica, de a informar que a ecografia não detecta todos os tipos de cancro e, portanto, poderemos estar a dar uma falsa segurança, quando, na verdade, tem um cancro que existem múltiplas formas que a ecografia não detecta. A outra questão, que muitas vezes muitas doentes me dizem, que faço medicina convencionada ou mesmo na medicina privada, em que as pessoas demoram algum tempo para realizar os seus exames e não na periodicidade que está indicada, e hoje em dia, cada vez mais neste contexto de grande constrangimento, de grande desemprego e de grandes dificuldades que as famílias estão a atravessar, é verdade que há muitas doentes que atrasam os seus exames por questões económicas. Costumo dizer que felizmente temos um rastreio, informe sempre sobre o nosso rastreio, o rastreio é gratuito, é possível, mesmo não podendo comparecer em determinada data, telefonar, mudar, e estamos inclusive em cada um dos conselhos algum tempo à disposição das doentes que não conseguiram de modo nenhum estar nos dias em que nós as convocamos. Portanto, não há razão entre os 50 e os 69 anos para não realizar um exame que é gratuito. Depois há as outras doentes, antes dos 50 e depois dos 70, mas aí temos a medicina convencionada. Obviamente que todos sabemos que hoje em dia também temos muitas dificuldades, há muitos utentes sem médicos de família, há muitos utentes que têm uma relação difícil com o seu centro de saúde, uma relação difícil com o seu médico de família, por múltiplas razões e, portanto, por razões culturais, por razões de organização e, portanto, muitas vezes é difícil. Mas não pode ser, não é um mito que temos que deitar por terra e, portanto, não pode ser um motivo para não realizarmos. Passando agora e, digamos, discriminando as razões, a radiação não pode ser, reparem, qualquer estudo radiológico simples em PA lateral tem 0,06 millisieverts, que é a nossa unidade de dose absorvida, e uma mamografia, portanto, com os 4 shares tem 0,80. Portanto, muito menos do que um TAC crânio, que muitas vezes muitos doentes vêm a pedir, muito menos, mas muito menos mesmo, do que um TAC torácico ou abdominopélvico. Portanto, reparem, as doses hoje são completamente desprezíveis face ao benefício. Portanto, sempre aquela relação que temos de custo-benefício. Depois a questão de provocar dor e da compressão.
Temos aqui, aliás no filme viu-se, a compressão é uma compressão doseada, fazemos nas duas incidências. Há pacientes que toleram melhor a craniocaudal, outras a médio oblíqua lateral. Depende muito do técnico que está presente, depende muito de uma conversa, depende muito de um pôr a mão no ombro, depende muito de um olhar humanista para a nossa doente que está ansiosa, e eu garanto-vos que na maioria das vezes a doente consegue realizar a sua mamografia. E também explicar que fazemos isto não por maldade, não para fazer apenas a paciente sofrer, mas sim porque é necessário que a compressão seja exatamente aquela, porque não existe no tecido mamário contraste suficiente entre os diversos constituintes. Se não tivermos a compressão e não tivermos uma boa compressão, não vamos ter um diagnóstico correto. Portanto, não é como no osso, não é como no crânio, em que temos contrastes muito diferentes. O mito seguinte, não detecta o cancro, portanto, e muitas doentes dizem-me, eu faço a minha palpação, eu não tenho nada, mas porquê que a doutora está a insistir tanto e a zangar-se comigo que eu não ter vindo fazer a mamografia? Eu palpei, eu não tenho nada, nunca tive nada, está tudo bem, não precisei. Dizem-nos, não precisei de fazer o exame. E eu digo sempre, não sabe se precisou. Na verdade, hoje iremos ver, esperemos que não, mas a palpação, sendo com certeza um método excelente, e foram feitas campanhas ótimas de divulgação, toda a mulher deve conhecer a sua mama, fazê-la de forma metódica e periódica, mas hoje estamos um passo à frente. Como nós dissemos, nós queremos ir a uma população saudável, sem sintomas, e diagnosticar o cancro numa fase em que ele não é ainda sintomático. Portanto, tentamos, evoluímos e passamos à frente. O cancro, normalmente, a partir de 1 centímetro, é que se torna detectável e palpável. E depende muito da composição da mama, da dimensão, da própria forma como a mulher o palpa. Portanto, sendo um método que não é para desprezar, é um método com muitas falhas e, obviamente, que não é fácil em mamas densas, em mamas volumosas, hipertróficas ou muito lipomatosas, encontrar, como podem imaginar, um cancro de 6 ou 7 milímetros que esteja localizado nesta zona, ou perceber se isto não é palpável e, no entanto, pode ser um cancro. Portanto, é explicar isto a toda a população, às tias, às primas, às vizinhas, nas farmácias, em todo o lado, em que, de facto, é este o objetivo do rastreio e é por isso que temos a mamografia ao nosso alcance. Claro que sempre devemos ter boas práticas, bons técnicos, eu agradeço as palavras amáveis da doutora Filomena, uma boa história clínica e sempre, e mais uma vez, isto é uma batalha minha que digo 50 vezes ao dia, levar os exames anteriores para comparar. Qual é a vantagem do nosso rastreio? É que nós temos esses exames guardados. Esses exames estão no tal sistema de informação e, na verdade, tem-nos feito aumentar a acuidade de uma forma, como viram nos números que a doutora Filomena apresentou, precisamente porque, como estamos na quarta volta, temos a possibilidade de comparar e, como felizmente temos pacientes fiéis, com grandes taxas de retenção, vamos comparando as pacientes que vieram em 2007, 2009, 2011 e estão agora a aparecer-nos em 2013. E, portanto, conseguimos ver a estabilidade das lesões, tranquilizar-nos ou, pelo contrário, chamar-nos logo a atenção para uma lesão que não estava e que, portanto, é altamente suspeita. Não descobre o cancro? Claro que sim. Como em sempre, eu digo que a medicina é uma arte apaixonante, para além de uma ciência, de facto, desafiante, porque não há nem sempre, nem nunca. Claro que sim. Há cancros que não são diagnosticados pela mamografia. Temos os cancros de intervalo, temos outros cancros. Imaginem esta senhora que pode ter 55 anos, nesta elevada densidade mamária, todo este tecido é duríssimo de palpar, é granitado, granuloso, é impossível que a mamografia, até mesmo para palpação, é impossível que a mamografia consiga diferenciar um cancro. Aí teremos que ter outras técnicas complementares, como a ecografia, a palpação, a história clínica, para conseguirmos fazer o diagnóstico. No entanto, obviamente que sim, que temos outros padrões mamários em que a mamografia é o melhor teste de diagnóstico, sobretudo em contexto de base populacional, o teste para detectarmos, portanto, o câncer da mama em fase precoce.
Depende da densidade mamária e depende, obviamente, do tecido fibroglandular dessa paciente.